Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação em Cristo crucificado, ressuscitado. No último final de semana, por motivo de trabalhos pessoais e outros compromissos referentes às eleições municipais, não foi possível fazer o nosso momento de reflexão. Mas hoje estamos de volta aqui para conversar com vocês, aqui do canal Liturgia, Fé e Vida, e também os amigos e amigas ouvintes da Rádio Estela Brasil. Nós queremos, no início desta nossa reflexão, fazer o nosso momento de recordação da vida. E neste momento, nós queremos recordar os fatos que marcaram a nossa semana. Recordar, fazer memória. E eu quero trazer aqui uma história, uma recordação da vida de tantos homens e mulheres, negros, caboclos, povos originários, que entre os anos de 1912 a 1916 perderam a sua vida na revolta do Contestado, na Guerra do Contestado, aqui no oeste de Santa Catarina. Tivemos oportunidade de, na última sexta-feira, dia 11, refletirmos com a comunidade escolar da Escola de Educação Básica Irmão Léo de Caçador esta realidade. Então eu trago presente todos os homens, todas as mulheres que derramaram o seu sangue para tentar ter de volta aquilo que era deles e que foi tomado pelo poder econômico da época. E você? O que você quer trazer para recordar a vida? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Amigas, amigos, a comunidade de Marcos coloca em nossas mãos falas duras de Jesus. Mas é importante a gente perceber que as expressões usadas pela comunidade de Marcos, expressões fortes, nos ajudam a entender a dinâmica da nossa fé. Primeiro, nós precisamos acolher a palavra de Deus em nossa vida e fazer dela a nossa prática diária. A humildade, o amor, a paciência, a escuta, o perdão, o encaminhar, tudo isso faz parte da conciliação fé e vida. Segundo, desapego. Desapegar-se não significa deixar tudo. Viver como os cínicos gregos viviam, mas significa não colocar nos bens materiais a prioridade, mas colocar na palavra de Deus a prioridade para a nossa vida. Terceiro, colocando a palavra de Deus como prioridade, nós servimos a Deus e servimos aos irmãos, com o coração leve e cheio de amor. Se o nosso coração está depositado inteiramente nos bens materiais, do qual nós possuímos ou queremos possuir, como ganância, como acúmulo, como desprezo, como exclusão, alguma coisa está errada. Nós não podemos, diz em outra passagem dos Evangelhos, servir a dois senhores. Ou amamos a um ou odiamos a outro. Por isso a necessidade da escolha, muito forte. Neste trecho narrado pela comunidade de Marcos, nesse 28º domingo do tempo comum. Talvez a frase mais contundente, que causa muito medo neste trecho, é quando Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A agulha era uma porta estreita que existia no templo de Jesus em Jerusalém, mas se o camelo se espremesse um pouco, ele passaria por ali. Então quer dizer, falta desapego dos bens materiais. E aqui eu quero chamar a atenção para uma realidade. Não são somente os milionários, os detentores do poder que têm essa dificuldade, mas todos nós temos. Quando nós colocamos
a nossa prioridade em cima dos bens materiais, daquilo que é supérfluo. Nossa casa, nosso carro, nosso comércio, nosso trabalho, tudo isso a gente precisa para viver. Precisa para sermos dignos enquanto seres humanos. Mas se nós somos cristãos, nos intitulamos seguidores de Cristo, é a Cristo que nós precisamos olhar em primeiro lugar e servir em primeiro lugar. Nos irmãos necessitados que precisam da nossa ajuda, na escuta de alguém que precisa desabafar, precisa falar, na dedicação e no amor ao trabalho com as nossas crianças, com os nossos idosos, com os nossos jovens, adolescentes, apontando sempre o melhor caminho a seguir, lembrando que a escolha é de cada um. E assim, para concluir, nós precisamos entender que a missão que Jesus nos aponta é a missão do amor, a missão do despojamento, de colocar a fé em Deus e, consequentemente, a ajuda aos irmãos e irmãs em primeiro lugar. Que assim possamos compreender que Jesus não quer que nos desapegamos de tudo que nós temos para segui-lo, mas quer que tudo o que temos seja colocado a serviço do reino de Deus, e o reino de Deus esteja em nossa vida em primeiro lugar. Como compromisso para esta semana, cada um guarde no seu coração a seguinte frase: quanto tempo Deus está presente em minha vida? Quanto tempo eu dedico para Deus durante o dia em minha vida? Pense nisso. Quanto tempo eu dedico do meu dia para as coisas que são de Deus? Se eu sou cristão, sou cristã, eu preciso ser testemunha de Cristo, crucificado, ressuscitado no nosso dia a dia. As tribulações que Jesus fala aí no Evangelho, né, as perseguições, são as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E que possamos enfrentá-la pedindo sempre que Deus nos conduza pelos caminhos do reino, que Deus nos conduza pelos caminhos do amor. Amém.